Olá, estamos nós aqui mais uma vez com uma desmontagem aí. No caso, esse aqui é uma fonte da FR, a PS 3005 0,32 volts, 0,5 amperes. Uma fonte chaveada, então é levinha. Tem, enfim, é canal único, então é uma fonte relativamente simples, mas a gente vai dar uma olhadinha nela por dentro. Eu já usei algumas vezes, principalmente pelo fato dela ser extremamente portátil, super leve, né? E essa aqui na realidade é parte de um pouco dos equipamentos que eu acabei herdando do meu pai. Tem multímetros, tem outras coisas aí que a gente vai mostrar ao longo dos próximos vídeos. Mas é isso aí, vamos começar? Bom, só dando uma olhadinha aí na carinha da bichinha, que tem um grande display LCD, né, com os controles, né, de tensão, aqui ajuste fino, está dando para ver aí o ajuste fino e o ajuste grosso aí. E aqui mesma coisa no caso aqui embaixo para corrente. Então ela é uma fonte totalmente controlada. Ela pode atuar como fonte de tensão, fonte de corrente, o que vale bastante a pena. E os conectores dos jacks banana aqui isolados. E interessante é que eles estão realmente na distância padrão aqui, normal, dos adaptadores e tal. Então é super bem feita nesse sentido. Botão liga desliga aqui. Então, extremamente compacta aí. Aqui no caso, aqui atrás só um ventiladorzinho, provavelmente para esfriar aí os reguladores de tensão. Nada mais curioso, apesar de ser uma fonte chaveada, o controle de tensão é por chave aqui. Então não é uma universal de 90, normalmente eles fazem de 90 a 260 volts, sei lá, uma coisa assim. Mas tem um fusívelzinho aqui e uma entradinha IEC que facilita aí as coisas, inclusive para portabilidade. No mais, tudo bem, algumas aletas aqui, nenhuma outra aleta, obviamente que a aleta é embaixo e o ar provavelmente deve soprar para fora aqui. Eu não me lembro quando eu usei se o ar sopra para fora ou se ele é sugado aí. Mas enfim, essa é a visão geral da bichinha aí. Vamos desmontar. Então vamos lá. Tá aí. Uma fontezinha bastante compacta aí. Dá uma aproximada, só para dar uma visão geral aqui. Tá aí, uma fontezinha bastante compacta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, transformador principal, bastante parrudo. Aqui, evidentemente, é uma saída de 5 amperes. Os grandes capacitores tanque aqui. Tem alguma coisinha aqui? Não. Bom, circuitão de entrada. A entrada aqui, então, na realidade, aqui está a chave. A entrada de tensão está aqui. Ela aqui é a entrada principal. E aí o circuito, na realidade, o grande circuito tanque aqui, de chaveamento principal, primário, né? E o transformadorzão aqui, isso é plaquinha, tem uma plaquinha aqui elevada aqui, que deve ser ou a realimentação ou então o controlador em si. E aí aqui na saída, com grande shunt de saída, uma boa filtragem aqui, um resistorzão enorme aqui. Curioso, hein? Uau, ok, isso aqui devia estar, tinha que estar bem no lugar aqui, vamos ver. Enfim, e aí tem aqui a visão do painelzinho, do painel frontal. Aqui o circuitão de voltímetro e amperímetro. E aqui embaixo só as placas, só a placa mesmo com
com os potenciômetros do painel, né? Dá para notar aqui os 3 terminais de cada potenciômetro. Nada mais interessante nessa placa aqui. Vamos dar uma olhadinha mais a miúde nessa coisa toda. Bom, na aproximação aí, estamos aqui na seção de entrada, o grande ventilador aqui no painel traseiro, e aqui é a entrada de tensão com seu tensão AC, um fusível aqui integrado, né? Aí no final das contas, eu vou fazer um giro aqui, estou bem aproximado, a entrada vai até a chave principal no painel frontal e retorna aqui para a placa principal. A placa principal normal, uma construção bastante comum de fenolite, de fibra, mas fácil e simples. A fonte aqui é feita a um custo, né? A um custo baixo. E aqui tem toda a etapa típica, né? Um belo NTC aqui, na realidade ponto para o fabricante. Esse NTC é bastante respeitável aqui, com uma filtragem de entrada aqui, um grande filtrão aqui, um capacitor X2 aqui, o amarelinho, típico quando você vê essas caixinhas assim, pode contar, é muito, e na posição onde ela está, né, quer dizer, perto da entrada, é muito provável que seja um capacitor X2, e tem um conjuntinho aqui de varistores aqui, ou capacitores em Y, que fazem a parte da proteção aí de entrada e supressão de ruído, né? Obviamente, uma mega de uma ponte retificadora. Depois eu pego o código dela, a típica fonte chaveada. Bom, só um adendo aí. Depois eu estava tentando ver os part numbers aqui dos 2 transistores aqui, né, de potência. Acabei descobrindo uma coisa bastante interessante no final das contas. Não sei se vai dar para ver tão bem aqui, mas aqui do lado de cá é a placa posterior. Eu tive que na realidade desmontar para poder ver os part numbers, né? Essa é a parte posterior da placa. O que nós temos aqui na realidade, que eu achava, vamos ver, que eu achava que era um transistor, na realidade é um diodo Schottky duplo, esse carinha aqui. Esse aqui sim, é um MOSFET bastante parrudo. Então, no final das contas, o funcionamento do circuito é um pouco diferente do que eu imaginava. Evidentemente que a tensão de entrada, a entrada continua aqui, passa pelo grande chaveador, esse chaveador aqui, o controlador PWM, né, a CDC, ele tem um MOSFET integrado, então ele chaveia aqui, mas ele atua como driver, evidentemente, para o grande MOSFETão aqui, um MOSFET da Fairchild. Esse MOSFET aciona diretamente o nosso transformador principal aqui, que eu já até botei um epóxi aqui para colar o núcleo que estava solto. Mas ele aciona o grande transformador aqui, o transformador principal, né? Então o secundário deste transformador vai direto no diodo Schottky. Então, na realidade, toda essa seção aqui, você nota as grandes e largas vias, né? Desculpa que o ângulo está bem ruim, mas as grandes vias, não, as grandes áreas aqui cobreadas na placa, para evidentemente carregar lá os seus 5 amperes de corrente e reduzir a resistência aí para fazer toda a filtragem, né? Isso é extremamente importante. Mas daí passa pelo Schottky, passa pelo grande capacitor tanque aqui da saída, pelo indutor de filtro aqui, pelos resistores shunt, então faz toda essa medida aqui. Agora, onde é que entra o TL494 nessa conversa? O TL494 na realidade entra, ele não faz a regulação direta, mas você nota aqui que vem uma trilhazinha e vem para essa plaquinha aqui, para essa secção aqui, a placa de controle do TL494. O TL494, curiosíssimo, ele na realidade recebe esse feedback de tensão, faz a comparação, evidentemente, com o que é ajustado nos potenciômetros, tá? E aí ele aciona aqui um parzinho de transistores bem pequenininhos. Então, na realidade, esses 2 transistores
Então, são os drivers de saída do 494 que vão direto, acompanhando aqui a placa e tal, eles passam pelo indutorzinho aqui, por esses pequenos indutorzinhos, por um resistor e tal, limitador, e chegam nesse bendito segundo transformador aqui, que eu não estava meio encafifado com o que ele era. Então, no final das contas, esse segundo transformador aqui, ele na realidade, ele é conectado aqui, enfim, por vias esdrúxulas aqui, ele acaba sendo conectado, e na saída ele está conectado ao pino de realimentação do chaveador principal do nosso circuitinho integrado aqui, o conversor AC/DC. Então, no final das contas, a fonte de alimentação principal entrega lá seus 30, 32 volts, só que é regulada pelo TL494 pela rede de realimentação, pela rede de feedback da saída. Então, no final das contas, claro, faz um certo sentido, porque você não precisa usar um elemento regulador, um transistorzão grandão em série com a saída principal. Como eu estava pensando em termos lineares, né, uma fonte linear que tem um belo transistor que aí faz a queda de tensão aí, né? Na realidade, não. Ele faz o controle de maneira bastante bacana. Controle de tensão, na realidade, a regulação de tensão e de corrente, a limitação, é via a rede de feedback, através desse outro trafinho aqui. Então, muito bacana aí a topologia. E se eu não tivesse desmontado a fonte para tentar ver os componentes, eu não teria descoberto essa topologia aí. Muito bacana. E aqui, obviamente, está a fonte, a parte principal de display, de display aqui. Na realidade, esse grande cabo aqui, ele vai até o nosso controlador TL494. Então, evidentemente que o microcontrolador aqui está pegando sinal e controlando o TL494. O nosso microcontrolador aqui, não sei se vai dar para ver, é um PIC16F676, aqui evidentemente convenientemente montado na placa de LCD, que é um LM358 também, um amplificadorzinho operacional. E esse aqui é se não me engano, um BU 9793. Esse aqui é um display driver, na realidade, porque provavelmente o PIC, eu não conheço muito bem o PIC, mas provavelmente ele não deve ter os drivers de LCD, naquelas tensões malucas que displays de LCD precisam. Então esse aqui é um display driver aí, conectado direto no PIC. Uma série de pequenos trimmers aqui, trim pots na realidade, só para fazer provavelmente um ajuste fino. E aqui, só olhando aqui no ângulo, os grandes potenciômetros de saída, de regulação, né, de controle na saída, também conectados por esse cabo branco ao controlador principal do TL494, a plaquinha do TL494, e pequenos trim pots aqui, muito provavelmente para fazer a regulação principal aqui. Enfim, esse basicamente é o circuito básico. Alguns outros detalhes interessantes dá para notar aqui na saída que eles colocaram um grande capacitor tanque aqui de 470 micro por 50 volts. 50 volts é uma tensão mais considerável para o tipo de saída que você vai ter, mais compatível, com uma boa margem de segurança. Mas o interessante é que isso é um recurso muito comum em fontes de alimentação, e justamente isso aqui é usado para reduzir um pouco os custos no controlador. O controlador não é tão preciso, então eles mantêm um grande capacitor tanque em paralelo com as saídas. A grande desvantagem disso é que à medida que você varia a tensão, à medida que você varia a tensão no potenciômetro, a tensão na saída não varia com a mesma velocidade, porque o capacitor tanque está descarregando, ainda está descarregando através da carga. Isso não é um comportamento muito bom. Isso na realidade é um amortecimento aqui na curva de resposta da fonte, mas evita uma série de outros problemas que vários outros fabricantes usam esse tipo de técnica. Isso aqui evita vários problemas com ripples na entrada. Ele diminui o ripple se você
tem um circuito conectado aqui, você liga a fonte. Tipicamente os ripples, o ripple de saída aqui é amortecido por esse tipo de técnica aqui. Inclusive você nota que tem inclusive dois pequenos capacitores azuis aqui na saída, justamente para cortar a componente de alta frequência. Esse aqui corta, evidentemente, qualquer ruidão de mais baixa frequência. Os eletrolíticos não reagem tão bem a transientes muito rápidos. Enfim, basicamente é uma técnica bastante usada, mas expõe uma falha no controlador principal, que não tem provavelmente não tem uma supressão tão boa aí a transientes. Outro detalhe aqui interessante, um controlador, esse aqui é uma chave térmica, obviamente conectada à grande placa dissipadora, e essa chave térmica, eu já tinha notado isso também, ela aciona a ventoinha, o ventilador, somente quando necessário, o que é uma excelente técnica. Isso aqui, basicamente, muitos fabricantes não fazem isso, alguns fabricantes simplesmente ligam o ventilador a máxima potência o tempo todo, o que torna a fonte bastante ruidosa. Essa fonte é bastante silenciosa. E evidentemente que essa chave térmica aqui, ela está conectada, obviamente, no grande dissipador, na grande placa dissipadora. Temperatura aumenta a determinado ponto, ela fecha o contato e o ventilador se conecta, liga aí. Um dos detalhes interessantes é que a entrada de ar aqui, na realidade, ela está aqui na parte inferior da fonte, mas não há nenhuma aleta aqui. Então, no final das contas, a dissipação efetiva de calor a partir dessa placa de alumínio não é muito eficiente. Por quê? Porque normalmente o ar, na realidade, está passando por cima de todo o circuito e sendo sugado para fora. Mas os grandes elementos que esquentam, eles estão cobertos, eles estão efetivamente conectados a uma grande placa aqui, sem aleta nenhuma. Ou seja, o ar não retira muito calor dessa placa de alumínio. Não é tão eficiente aí. Mas é isso aí. Essa é a entradinha da fonte. Um detalhe, mais um detalhe que eu esqueci de mostrar, que é muito bom, muito bem feito. Está aqui uma grande conexão terra direta da tomada, conectada no chassis aqui sem problema algum. Ou seja, a gente tem aí uma boa proteção aqui no chassis contra choques elétricos. Por isso, gente, é muito importante ter uma boa conexão terra nisso aqui, tá? Na sua casa, quando você usa esse tipo de equipamento. Se você tem um terra flutuante, você corta o terceiro pino, faz aquela coisa toda, aí você vai ter esse chassi aqui com muito provavelmente uma tensão induzida. Pode ser uma tensão leve ou pode ser uma tensão bem mais perigosa aí, tá? Mas é isso aí. No geral, fontezinha aí, AFR PS 3005. Boa fonte, muito boa fonte. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aí, desmontagem da PS 3005 e até a próxima. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aí, desmontagem da PS 3005 e até a próxima.